E aí, eu sou Carlinhos Zanhaia e tô aqui a convite do meu amigo Hamilton Gomes para apresentar o quadro Musicalmente. Nesse quadro, eu falo todas as semanas sobre artistas do mundo secular que entraram para a música cristã, ou que gravaram músicas cristãs, ou que se converteram, ou que saíram da música cristã para a música secular. Vamos falar de tudo isso aqui. Fica ligado. Hoje a gente vai falar de Little Richard. Para quem não conhece Little Richard, ele foi um dos criadores, um dos pais do rock and roll. Lá no começo dos anos 50, ele foi um dos pioneiros, junto com Chuck Berry, com Fats Domino, com Carl Perkins, com tantos outros. Ele é considerado um dos criadores do rock and roll. E segundo ele mesmo, ele foi o criador, tudo veio dele. Não dá para discordar, porque na música dele a gente encontrava todos os elementos, a maneira agressiva de cantar, as letras que falavam do povo da rua, dos amores incompreendidos, aquela história toda do rock and roll. E ele teve muito sucesso, muito sucesso. Ele ganhou muito dinheiro, ele vendeu muitos discos, ele tinha shows lotados. E aí, no meio dessa coisa toda, ele foi fazer um show na Austrália, isso já no ano de 1957, aí já é pós-Elvis, né, que Elvis foi o cara que mostrou o rock and roll para o mundo inteiro, porque até então o rock and roll era negro. E naquela época, devido à segregação, essas coisas todas, o rock and roll não entrava na casa das pessoas brancas. Então, quando Elvis apareceu, muita gente colocava, isso é uma loucura, eles colocavam os discos do Chuck Berry, do Little Richard, o álbum dentro da capa do disco do Elvis para levar para casa e dizer que estava ouvindo um disco de um cantor branco. Uma loucura isso, nos dias de hoje parece surreal uma coisa dessa, mas isso realmente aconteceu. Então, no ano de 1957, ele estava fazendo uma turnê pela Austrália e o avião em que ele estava começou a ter uma turbulência muito forte mesmo, e uma das turbinas começou a soltar uma luz, e ali ele enxergou que eram os anjos dando um sinal para ele que ele deveria parar com aquela vida de excessos que ele vivia, né? A vida de excessos do sucesso, da facilidade, de tudo que você tem, de um monte de gente, aquela horda que fica na sua volta, né? Quando você faz muito sucesso, em qualquer meio é assim. E ele já estava saturado daquilo, e naquele momento ele resolveu voltar para as raízes dele, que eram as raízes de música cristã, que ele cresceu dentro da igreja, o pai dele era diácono, os tios eram pregadores. Então, assim, ele já tinha isso dentro dele, que uma época ele, por ser gay, largou tudo isso e resolveu cair na música secular, mas em 1957 ele teve esse insight e resolveu parar. Os executivos das gravadoras, os empresários, não conseguiam entender essa parada dele, porque, como eu falei, ele fazia muito sucesso, ele lotava shows, ele vendia discos, ele dava muita audiência nos programas de TV que ele ia, mas ele resolveu parar tudo e lançar alguns discos de música cristã, como esses aqui, que estão aparecendo aqui, ó. Ele ficou durante alguns anos lançando esses álbuns, até que ele, mesmo convertido, resolveu voltar para a música secular, mas nunca mais obteve o mesmo sucesso que ele obteve no começo da carreira, porque aí já tinham surgido os Beatles no começo dos anos 60, os Rolling Stones, a onda já era outra, o rock and roll já tinha mudado, e o Little Richard virou tipo como se fosse um standard, entendeu? Ele não foi deixado de lado, mas a música dele já não era mais novidade, e ele nunca mais obteve o mesmo sucesso. E a partir daí ele teve uma carreira irregular, lançando alguns discos de música secular, alguns discos de música cristã,
até que há pouco tempo, com 80 e poucos anos de idade, ele faleceu e deixou esse legado. Então é isso que eu queria contar para vocês sobre Little Richard. Foi um cara muito especial para a música, né? Alguns dizem que a música popular mundial seria muito diferente se Little Richard não tivesse aparecido, com o jeito de cantar, com o jeito que ele tocava piano, com o jeito extravagante de se vestir. E é isso. Ele terminou a vida, tem uma entrevista muito legal para quem quiser procurar no YouTube, ele falando sobre a conversão, sobre o cristianismo. Ele pregou, ele foi pregador, foi pastor durante muito tempo da vida dele também. Então é bem legal ver isso. Ele já está bem debilitado, ele teve um câncer agressivo e ele estava numa cadeira de rodas nesses depoimentos que a gente encontra aí pela internet, e ele fala sobre tudo isso que eu estou contando aqui de uma maneira bem especial e com a visão dele, que foi a pessoa que viveu tudo isso mesmo. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem eu estou aqui novamente no quadro Musicalmente, onde eu vou falar sobre artistas do meio secular que enveredaram pela música cristã, lançaram álbuns, fizeram músicas. Vamos englobar tudo isso aqui, tá bom? Valeu, um abração.